Incorpora exercício 1.45 da sétima edição, exercício que vai envolver balanço de energia com convecção e radiação. Uma placa de alumínio com 4 mm de espessura é montada numa posição horizontal com seu fundo isolado. Uma camada de revestimento é aplicada sobre a superfície que absorve 80% da radiação solar incidente e possui emissividade de 0,25. A massa específica e calor específicos do alumínio são, respectivamente, 2.700 kg por metro cúbico e 900 joules por kg/Kelvin. O item A. Considere a condição em que a superfície da placa está a 25 graus Celsius no topo e é exposta repentinamente a ar ambiente a 25 graus Celsius. Então aqui ela vai perder calor por convecção. A temperatura do ar é menor do que a temperatura da superfície, eu vou trocar calor por convecção. E radiação solar com fluxo de 900 watts por metro quadrado. Então eu também estou recebendo uma radiação solar com um fluxo de 900 watts por metro quadrado. Aí ele deu aqui o coeficiente de convecção de 20 watts por metro quadrado Kelvin. Qual é a taxa inicial de variação de temperatura na placa? Porque que acontece? A minha placa está numa temperatura de 25 graus Celsius, ela é exposta repentinamente à perda de calor por convecção, mas ela também está recebendo radiação solar. Então a temperatura na minha superfície vai variar e ele quer saber como que vai ser essa taxa de variação. E no item B, qual vai ser a temperatura de equilíbrio quando a condição de regime permanente for atingida. Bom, ele me deu aqui então a placa, ele me deu uma espessura de 4 milímetros, ele falou que a temperatura da superfície inicial é de 25 graus Celsius, ele vai ser exposto repentinamente ao ar a 20 graus Celsius e coeficiente de convecção de 20 watts por metro ao quadrado Kelvin. Essa minha superfície ela tem uma temperatura, portanto eu vou emitir radiação, vou ter uma emissividade, vou emitir uma radiação com a emissividade de 0,25, vou colocar aqui a emissividade aqui do lado aqui, a emissividade é de 0,25 e eu vou receber uma radiação solar que eu vou chamar de G, vou chamar de fluxo de radiação solar, né, de 900 watts por metro ao quadrado. Então, com uma absortividade de 0,8. Então aqui eu vou também chamar de um fluxo de radiação solar, eu tenho uma área da superfície. Eu posso calcular, então vamos considerar as hipóteses do nosso problema. Quais são as hipóteses que nós vamos considerar para resolver esse nosso problema? Hipóteses. Bom, eu não posso considerar regime permanente. Regime permanente está descartado pelo menos no item A, porque é justamente a variação de temperatura que ele quer no item A. Então eu não posso considerar regime permanente. Eu posso falar, e a gente vai considerar, desprezar efeitos nas pontas. Como assim? Eu vou considerar que todo o calor trocado é na superfície. Todo o calor trocado é na superfície. Eu não vou considerar o calor que é trocado nessas laterais aqui, nessas pontas. Vou considerar que todo é nessa superfície. Vou considerar aqui uma questão importante, que essa minha superfície, apesar dela variar a temperatura ao longo do tempo, ela vai ter uma temperatura uniforme ao longo do tempo. Superfície com temperatura uniforme. Não significa que seja uma temperatura constante. Significa que a cada instante de tempo, qualquer posição espacial da minha superfície vai ter a mesma temperatura. É isso que eu estou dizendo com temperatura uniforme. Vou considerar propriedades constantes. O Cp, o Cv, no caso o calor específico é um sólido, né? O calor específico, a massa específica. Vou considerar a convecção uniforme ao longo da superfície. Como assim? O coeficiente de convecção é o mesmo ao longo de toda a superfície. Na verdade, ele não me deu nenhuma outra informação para poder desenvolver isso de forma diferente. Então, a gente vai considerar que a convecção é constante, uniforme ao longo da superfície. Não tenho geração interna na placa. Minha placa não está gerando calor interno. E eu vou considerar desprezar radiação com a vizinhança. Como assim desprezar radiação com a vizinhança se eu estou aqui recebendo uma radiação?
Essa radiação é a radiação solar incidente. Mas eu poderia considerar que esse meu corpo está imerso aqui numa sala, por exemplo, e essa sala também tem uma parede da vizinhança, e essa parede também emite radiação, e uma parcela dessa radiação vai ser absorvida pelo meu corpo. No caso aqui, eu vou considerar somente a radiação solar, essa incidência de radiação solar. É isso que nós estamos considerando quando eu falo com desprezar a radiação da vizinhança. Eu poderia colocar aqui que eu vou considerando o fundo adiabático, mas ele foi dado no enunciado. É uma hipótese, mas já foi dada essa informação no enunciado que o fundo é adiabático. Então eu não tenho troca de calor no fundo. Toda troca de calor vai ser na superfície. Então é esse aqui o nosso problema. Como é que nós vamos resolver? Bom, se eu considerar a minha placa como o meu sistema de interesse, ele é um sistema fechado. Se eu considerar a minha placa está aqui, ela é um sistema fechado. Como assim um sistema fechado? Ele não troca massa com a vizinhança. Como que o meu sistema aqui ele interage com a vizinhança? Na forma de calor, tanto recebido, calor entrando, quanto calor saindo, e na forma de trabalho, taxas de calor e taxas de trabalho. Ficou meio feio esses meus Qs aqui. Então, eu poderia interagir com a vizinhança na forma de calor entrando no meu sistema, calor saindo do meu sistema, ou trabalho realizado pelo meu sistema na vizinhança ou da vizinhança no sistema. Essas seriam as formas de interação do meu sistema com a vizinhança. Então, meu sistema ele é fechado, não troca massa com a vizinhança. Se eu for aplicar o balanço de energia, a primeira lei da termodinâmica, a taxa de variação de energia ao longo do tempo vai ser a taxa de calor mais uma taxa de trabalho. Aqui eu estou mantendo o Q ponto e o W ponto para manter a nomenclatura de termodinâmica. A gente sabe que em transferência de calor, o Q já é a taxa. Nesse meu caso aqui, o Q em transferência de calor representa a taxa. Aqui no meu caso, meu sistema não realiza o trabalho, não recebe nem realiza o trabalho com a vizinhança, portanto eu vou ter toda a taxa de calor, vai ser a variação de energia do meu sistema. No caso, quais são as parcelas de energia? A variação de energia do meu sistema aqui vai ser a parcela de variação da energia interna, mais a parcela da variação da energia cinética, mais a parcela da variação da energia potencial. Essa parcela de energia cinética e potencial são nulas. Meu corpo ele está parado e não está variando a altura. Portanto, toda a variação de energia vai ser a variação da energia interna. Como é que eu vou calcular a variação da energia interna? Bom, eu tenho que a variação da energia interna vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura. De onde veio isso aqui? Bom, vem lá da teoria, da ideia do calor específico. O calor específico, no caso aqui o CV, é definido como a variação da energia interna pela variação da temperatura. Se eu multiplico o calor específico pela massa, eu tenho a variação de energia total. Então eu posso escrever dessa forma aqui a minha variação de energia. Aqui eu vou aprofundar um pouco mais, que eu vou escrever a minha massa. Como é que eu vou representar a minha massa? A minha massa vai ser dada pelo ρ vezes o volume. E o volume é a minha área da superfície vezes a espessura. Vou chamar aqui a espessura de espessura T. Logo, a minha massa pode ser calculada como ρ vezes a área da superfície vezes uma espessura. Então, se eu juntar isso tudo aqui na primeira lei, vamos reescrever a nossa primeira lei aqui. Eu tenho aqui a taxa de variação de energia ao longo do tempo é igual a taxa de calor. Eu escrevi que essa parte da energia vai ser a parcela da energia interna, vai ser a parcela de calor, e a parcela da energia interna, dU, é M, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura ao longo do tempo. Vai ser igual a taxa de calor. A massa a gente escreveu como ρ vezes volume, que é a área da superfície, vezes a espessura, vezes o calor específico, dt. Então esse é o meu lado esquerdo. E meu lado direito, quais são as taxas de calor? Bom, aí eu tenho a taxa de calor entrando e saindo. O que está entrando no meu sistema? A radiação solar, aqui eu representei como sendo o fluxo de radiação solar vezes a área da superfície, menos o que eu estou emitindo, que vai ser o epsilon, vezes o sigma, vezes a área da superfície, vezes a temperatura da superfície, a quarta,
menos o que eu estou perdendo por convecção, que é H vezes a área da superfície, temperatura da superfície menos temperatura do fluido. Aqui nós observamos que a área da superfície eu posso cancelar, a área da superfície vai cancelar, e eu acho uma equação do variação da temperatura ao longo do tempo, como sendo 1 sobre ρ vezes a espessura vezes o calor específico, vezes essa radiação, fluxo de radiação solar. E aqui eu tenho que multiplicar pela absortividade, né? Vamos multiplicar aqui pela absortividade, porque eu não absorvo 100%, eu tenho uma absortividade que é diferente, né? Então vamos colocar aqui a absortividade, menos a emissividade, vezes sigma, temperatura da superfície a quarto, menos coeficiente de convecção, temperatura da superfície menos temperatura do fluido. Então aqui eu consigo calcular a minha taxa de variação da temperatura ao longo do tempo. Eu já fiz aqui a substituição dos valores, eu tenho que a massa específica é 2.700, a espessura foi dada lá no enunciado de 4 milímetros, eu vou converter para metros, o calor específico foi dado de 900 joules por quilograma Kelvin. Então eu tenho aqui a massa específica, vezes os 4 milímetros convertidos para metros, vezes o calor específico, vezes a absortividade, que é o alfa, vezes a incidência solar. Então aqui eu tenho o alfa, vezes a minha incidência solar, em termos de fluxo, menos a emissividade, vezes a constante de Stefan-Boltzmann, 5,67 vezes 10 a menos 8, vezes a temperatura da superfície a quarta. E aqui é importante que aqui tem que ser em Kelvin. Em Kelvin, por quê? Porque eu estou elevando a quarta. Então, eu tenho que ser a temperatura em Kelvin. E aqui é a parte da convecção, menos o H, coeficiente de convecção, temperatura da superfície menos temperatura do fluido. E aí aqui eu coloquei em graus Celsius. Por que lá, aqui eu converti para Kelvin, aqui eu coloquei em graus Celsius, mas eu coloquei a unidade em Kelvin? Porque aqui eu estou falando de uma diferença de temperatura. Deixa eu só escrever aqui para não ficar bagunçado lá, em Kelvin. Isso aqui é uma diferença de temperatura, e a diferença de temperatura na escala Celsius, na escala Kelvin é a mesma. Então eu posso já fazer essa diferença de 25 para 20, vai ser 5 kelvins ou 5 graus Celsius. Essa é uma diferença de temperatura. Então aqui a gente tem todos os valores, é só fazer a conta, e a gente observa que eu tenho uma variação de temperatura ao longo do tempo positiva de 0,052 graus por segundo. Kelvins ou graus Celsius, eu estou falando de uma variação de temperatura. Então a variação de temperatura em graus Celsius ou Kelvin é a mesma. Então eu tenho uma variação de temperatura de 0,052 positivo. Significa o quê? Que a temperatura da minha superfície vai aumentar ao longo do tempo. Então essa é a variação de temperatura. O item B, eu quero para regime permanente. Para regime permanente, a temperatura de equilíbrio significa a situação em que a minha variação de energia ao longo do tempo vai ser zero. A definição de regime permanente é justamente as variações temporais. Toda variação temporal é nula. Isso é regime permanente. No meu caso, então, a variação da energia ao longo do tempo vai ser nula. Então, se a gente tem lá a nossa equação, eu tinha aqui ρ, C, calor específico, vezes o volume, que é a área da superfície, vezes temperatura, variação da energia ao longo do tempo, foi a absortividade, vezes o fluxo de calor incidente, vezes a área da superfície, menos a emissividade, vezes a constante Stefan-Boltzmann, vezes a área da superfície, temperatura da superfície a quarta, menos o coeficiente de convecção H, vezes a área da superfície, Ts menos T infinito. Essa aqui era a nossa equação quando nós fizemos o balanço de energia. Se eu estou considerando regime permanente, significa que essa parcela aqui do lado esquerdo vai ser nula. Logo, como é que vai ficar a minha equação? Eu posso passar aqui isso aqui lá para o lado direito, eu vou ter que epsilon vezes sigma, a área da superfície a gente pode cortar, temperatura da superfície a quarta, mais, estou passando lá para o lado direito, H, Ts, vou pôr assim, ó, H, Ts menos H, T infinito, é igual a alfa, Gs, vezes a área de superfície eu já cortei. Vamos cortar aqui as áreas da superfície. Aqui a área da superfície, a área da superfície, a área da superfície.
Bom, por que eu escrevi dessa forma aqui e eu abri essa multiplicação aqui? Na verdade, eu vou isolar só a temperatura da superfície de um lado, então eu vou ter epsilon, sigma, temperatura da superfície à quarta, mais H vezes temperatura da superfície, é igual ao alfa, vezes a radiação incidente, o fluxo de radiação incidente, mais o H vezes temperatura infinito. Aqui é importante porque, se eu estou avaliando aqui a minha temperaturas em Kelvin, não é? Se eu estou fazendo aqui o TS elevado à quarta, significa que aqui eu tenho que usar a temperatura em Kelvin. Logo aqui eu vou ter que manter a temperatura em Kelvin. E aqui, a minha temperatura do fluido, agora eu não estou falando mais de uma diferença de temperatura. Então a temperatura do fluido, para essa conta aqui, também vai ter que ser em Kelvin. Ao contrário lá do item A, que eu estava falando de uma diferença de temperatura, aqui eu estou avaliando a temperatura em si. Portanto, aqui eu tenho que usar essa temperatura em Kelvin. Se eu não fizer isso, eu vou errar as contas por um erro significativo. Então, aqui, fazendo a substituição dos valores, eu vou achar aqui a minha absortividade, vezes a radiação incidente de 900, a emissividade, o constante Stefan Boltzmann, a minha temperatura da superfície, mais o coeficiente de convecção, H, vezes a minha temperatura do fluido. Aqui, na verdade, é a equação primária aqui antes, né? Essa aqui. Fazendo a substituição dos valores nessa equação, que vai ser essa última aqui, a gente obtém essa equação aqui. Deixa eu até apagar essa aqui. Essa aqui, na verdade, eu já fiz ali, né? É isso aqui. Quando a gente faz a substituição dos valores, a gente obtém essa equação aqui. Deixa eu apagar isso aqui para não ficar confuso. Que é justamente essa daqui, ó. Epsilon sigma ts à quarta mais HTS igual a alfa gs mais HT infinito. Eu vou obter essa conta aqui, esse valor aqui. E aí, como é que eu vou resolver isso aqui? Bom, você vai ter que fazer um processo de tentativa e erro. Você estima um valor da temperatura e observa se esse valor bate com o lado direito. Aqui, fazendo então, a gente obtém uma temperatura em kelvins de 323,56 kelvins, que dá aproximadamente 50,4 graus Celsius. Ou seja, essa vai ser a minha temperatura final de equilíbrio da superfície. Observa que minha superfície começou com 25 e vai terminar com 50 graus Celsius na situação de equilíbrio, porque eu estou recebendo mais calor do que eu estou perdendo por radiação aqui emitida e convecção. Então esse aqui é o meu problema. Tomar muito cuidado com as unidades na hora de fazer as contas. Quando eu estou avaliando diferença de temperatura, eu posso manter essa diferença em graus Celsius. Quando eu estou falando da temperatura em si, no caso, por exemplo, aqui da emissividade, da radiação emitida, eu estou fazendo a temperatura elevada à quarta, eu tenho que fazer isso em kelvins. E quando eu estou avaliando aqui, eu não estou, por exemplo, no item B, eu não estou avaliando mais diferenças de temperatura, eu estou avaliando a temperatura, portanto eu tenho que fazer as contas também, temperaturas em Kelvin, certo? Então é isso aí, está aqui resolvido o problema.